abrilhanta com essas reflexões. Esse é o céu. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Me sinto fortalecido por estar aqui com os nossos amigos. Isso me dá um pouquinho mais de tranquilidade, mas não muita também, viu? E hoje, graças a Deus, nós temos um tema maravilhoso: caminhar com Jesus. E eu quero agradecer o Maurício, que preparou para mim essa imagem, que é uma imagem muito significativa, porque nesse tema caminhar com Jesus, nós temos duas crianças com Jesus. Isso é o importante de tudo, porque caminhar com Jesus não é depois que nós estamos crescidos, depois que nós já atingimos uma determinada idade, onde a gente começa a ter entendimento das nossas necessidades, de ter um encontro com Jesus. E aí nós já vamos sabendo das nossas necessidades e com quem nós temos que caminhar, que realmente é com Jesus. Então, essas crianças aí é uma representação muito feliz, porque nós precisamos encaminhar as nossas crianças para caminhar com Jesus. Porque é desde pequenininha, as crianças, que elas vão começando a entender, e a bem da verdade, elas estão entendendo muito bem, mas muito bem mesmo. Então, esse tema maravilhoso de hoje, primeiramente, antes de eu entrar exatamente no tema, eu quero dizer aqui, que nós viemos aqui na Terra com um principal objetivo, o maior objetivo de todos, que é ser feliz. Ser feliz. Deus enviou Jesus para reforçar esse ensinamento e nos colocar a caminho, pois estávamos perdidos, mas Jesus veio trazendo o quê? A nossa grande esperança através do seu Evangelho, do seu amor, para quê? Para que nós pudéssemos caminhar junto com Ele em busca do quê? Da felicidade. E é com Ele só, não tem mais ninguém, porque Ele disse para nós: eu sou o caminho. Então, quando Jesus se apresenta e nos diz que Ele é o caminho, nós não podemos mais ter dúvidas de nada. Não tem mais como duvidar de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É tudo, Ele é o todo de tudo. Então, quando nós caminhamos com Ele, Ele vai nos conduzir a mundos felizes, que é a busca constante que nós precisamos. Nós precisamos entender que não tem outra forma de ser feliz se não estarmos com Jesus. Então, é importantíssimo a gente ter esse entendimento, não é verdade? E essa caminhada, ela é lenta, ela é pedregosa, tortuosa, ela é difícil, ela tem muitas dificuldades, mas estando com Jesus, nós vamos ter condição de superar essa caminhada. É só com Ele. E por que nós temos tantas dificuldades na nossa frente, na nossa jornada? É porque em outras encarnações nós desviamos desse caminho de Jesus. Então, nesses desvios, nós só colhemos pedras, espinhos, dores, tantas dificuldades. E é por isso que Jesus veio à Terra, exatamente para isso,
para conduzir, nos conduzir. Como ele disse, somos ovelhas e nós sendo ovelhas, ele vai ser o condutor das ovelhas. Ele vai ser o bom pastor, como sempre foi. E é muito bonito isso, né? E assim, nessa caminhada com Jesus, nós vamos tratar em algumas reflexões no estudo desta noite de tantos acontecimentos que vão, a princípio, nos atrapalhando e vão mostrar depois também tudo aquilo que vai melhorando através de Jesus, da sua condução e da nossa aceitação de estarmos com Ele, e aí as coisas vão se tornando mais claras e a gente vai chegar lá, sem dúvida, porque ninguém vai ficar para trás, Jesus disse. E é Ele que vai conduzir. Agora nós precisamos fazer uma coisa, né? Dar um passo, caminhar, e mais que isso, estender a mão para Jesus, como as crianças. Dar a mão para Jesus, para a gente não ter perigo de desgarrar, porque nós somos fáceis de desgarrar, né? De repente, a gente acha o caminho, vem à casa espírita, ouve, frequenta, começa a estudar, mas como a gente ainda tem aquela situação ainda um pouquinho confusa, de repente a gente acaba escapando. E essa situação é que nós temos que vigiar. Precisamos ser vigilantes na nossa conduta. Porque se nós não nos vigiarmos, a facilidade é muito grande, né, da gente. Mas agora nós não vamos mais desgarrar, nós vamos seguir em frente. E quando nós caminhamos com Jesus, e quando nós caminhamos no nosso dia a dia e nos nossos afazeres, tem tantas decisões a tomar, ações a realizar, o resultado que a gente quer atingir, a mente está atordoada, o pensamento está sempre buscando alguma coisa, querendo achar coisas importantes rapidamente, se acertar rapidamente nesse mundo de hoje, mas nada é assim. Tudo a seu tempo. E o ritmo da vida é cada vez mais frenético. A gente está percebendo como é que está o ritmo da vida hoje. Não dá tempo para nada, né? Temos tantas facilidades e não temos tempo. Olha que coisa incrível. Antigamente, nós não tínhamos muita facilidade, quase nenhuma. Dava tempo para tudo. As pessoas andavam a pé, as pessoas iam no trabalho, 11 horas, fechava a empresa, as pessoas voltavam para sua casa, ai que bonito, que gostoso, se reunia com a família, almoçava, retornava ao trabalho, à noite estudava. Eu fiz isso, tudo a pé. E muito do que vocês fizeram também, que eu sei. E dava tempo, não dava, Nilson? Dava. Então, e por que hoje não dá nem de carro? Saía rapidamente aqui da Pututuba para chegar no Instituto de Educação antes de fechar o portão, que tinha isso. Exatamente. Então, e agora, essa correria, a gente começa a precisar pensar, porque os minutos vão passando, a hora vai passando, os dias vão passando, meses, anos, né? E assim, quando vai passando tudo isso nessa correria, o que nós deixamos de legado? Legado moral e espiritual, que eu estou falando, né? O que é? O que nós conseguimos deixar? Porque
Em termos materiais, tudo bem, a gente correu, foi atrás, conquistou e tal. E aí, nesse período, nós olhamos para o Cristo como realmente nós deveríamos olhar. Nós caminhamos com o Cristo, ou depois a gente vai na igreja, né? Depois a gente confessa, depois, muito depois. Então, a gente vai se perdendo diariamente nas nossas preocupações, lamentações, e vai levando. E aí, quanto tempo do dia nós reservamos para alimentar a nossa fé, a nossa esperança? Pouco tempo, né? E nós, às vezes, não temos tempo. Tocou, antigamente era despertador, agora é o celular, né, chique. Tocou o celular, nego pula da cama como um gato, porque ele já está atrasado. Sai correndo, toma uma xícara de café e vai trabalhar. Nem lembrou de pedir uma proteção para Jesus, para o mentor dele, para os espíritos benfeitores, o anjo da guarda, qual nome nós queremos dar. E aí, a gente vai, e acontecimentos, tudo aquilo que eu já falei. E a gente fica indignado, porque tudo acontece de errado comigo. Né? Comigo, né? Comigo, né? Tudo que acontece de errado. Acontece porque você pediu uma proteção ao sair de casa, você nem lembrou de Deus, você não lembrou do seu anjo da guarda, e deixa para lá. Então, é assim que nós somos, né? E aí, quantas vezes seu coração trabalha em prol do amor? Olha que pergunta. Quantas vezes o seu coração trabalha em prol do amor? Uma pergunta que vai ficar, não vamos debatê-la. Pense nisso. As dificuldades existem, mas não podem lhe afastar do caminho redentor. Quer dizer, temos dificuldade, mas e o mais importante, depois da nossa passagem aqui na Terra, sofrida, tantas dificuldades, tantas coisas, né? Não deixe para amanhã o cuidado com as dores da sua alma. Não deixe para amanhã. É urgente revigorar as forças da alma, curando sentimentos e harmonizando pensamentos. Curando sentimentos e harmonizando pensamentos. Porque uma coisa muito importante é o pensamento, viu, gente? É muito importante. Porque através do pensamento é que nós tomamos as atitudes, tomamos as decisões certas ou erradas. Então, vigiai os vossos pensamentos também. Urge o seu reencontro com o amor. Só o amor cura e liberta, salvando do domínio das sombras que tanto desequilibra o seu ser, com ondas de pessimismo, cansaço, irritação e desespero. E é chegado o momento de mudar essa atmosfera íntima. Agora nós estamos começando a ir buscar a nossa intimidade, que nós não nos conhecemos. E é a hora, é chegada a hora. É chegado o momento de mudar essa atmosfera. Brilhe a vossa luz. Jesus falou isso, né? Simplesmente. É Ele que falou, porque Ele sabe que todos nós temos a nossa luz. Mas nós precisamos fazer com que ela brilhe. E não tenha dúvidas disso.
porque não estará sozinho nesse mundo e que seja um novo e bendito recomeço. E Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo, vinde a mim. Olha que convite. E a gente às vezes. Então, felizes de nós, eu me incluo também, porque nós já estamos buscando a nossa luz. Porque quando aqui nós estamos buscando, estamos acendendo a nossa luz, viu, gente? Não é só buscando. Porque é aqui na casa que a gente acende a luz. Em casa é difícil acender a nossa luz, com todos aqueles problemas, dia a dia. Então, fica uma dificuldade, mas aqui não. Aqui nós estamos tendo contato direto com a espiritualidade, com os amigos espirituais. Olha que paz. Sintam essa paz. Olha que delícia. Olha que ar limpo, saudável. Isso é a paz, gente. É aquela paz que nós tanto buscamos. Nós estamos aqui num ambiente de paz. E é exatamente isso realmente que nós precisamos. Nele, Jesus disse, e nele terá vida com abundância. O renascer de um novo sentido para a sua existência. Caminhar com Jesus. Força e paz para enfrentar todas as batalhas que chegarem. Aonde a gente busca força e paz? Na casa espírita. Aqui tem força, aqui tem paz, aqui tem amor. Tem tudo que nós precisamos. Olha quanta coisa boa, uma delícia, maravilhoso estar aqui. Estudando, estando junto com amigos, fazendo amigos, crescendo espiritualmente, moralmente. É muito bom, é muito bom. Então Jesus, quando Ele nos diz força e paz, Ele dá um alívio para todas as aflições causadas pelas dores da sua alma, pelas dores da nossa alma, porque tem até um livro que fala dores da alma, né? Então, a alma dói. A gente pensa que é outro sentimento, mas na verdade é a dor da alma realmente. E essa dor, ela é profunda, viu? Ela é profunda e precisa muito trabalho para a gente extirpar essa dor. Aonde nós conseguimos? Na casa espírita. Olha quanta coisa a casa espírita nos dá de bênçãos. Tende fé e coragem. A esperança está a brilhar à sua frente. Chegou a hora de finalmente vencer o mundo e caminhar com Jesus. Sempre caminhando com Jesus. Eis um novo amanhecer em nossa vida. Agora, durante a nossa caminhada, nessa estrada, onde conquistas, alegrias, despreocupações que nós temos com os acontecimentos, porque ainda nós não estamos pensando na nossa alma. Então nós estamos eufóricos com toda aquela conquista que a gente tem, com todas aquelas festas que nós temos, que dá aquela alegria, aquela euforia, né? E a gente vai caminhando. E aí, a vida segue sossegada e sem aflições. A gente não tem perturbação. É uma fase da vida. Sonhos a conquistar, projetos se realizando. Estamos crescendo. Energia pulsando, jovem com energia, vitalidade, né? Alegrias multiplicadas. Está
tudo correndo bem na nossa vida. E este um dia o sofrimento vem nos visitar. E ele vem em forma de uma prova inesperada. Quantas provas aparecem através de um abatimento do próprio físico, ou que atinge um parente próximo, seja na escassez de recursos materiais, sofrimentos, seja no fim de um vínculo afetivo ou profissional, na imprevista e dolorosa despedida de um ente querido, uma das maiores provas para aqueles que ficam. Enfim, em fatos súbitos que alteram profundamente nossa vida. Antes, sorrisos, agora choro. Euforia cede lugar à preocupação. Noites tranquilas se transformam em períodos de perturbação. Ideais desfeitos, sensação de insegurança e incertezas, e outras tantas dificuldades. Essas são algumas que fui elencadas. Os dias antes tão serenos se tornam difíceis. As horas outrora alegres se tornam martírios a serem suportados. Parece que Deus não ouve mais nossas súplicas, ou está nos punindo por algo. Agora continuar a perseverar parece tarefa impossível, mas são nessas horas desafiadoras da nossa existência que mais comparados estamos pelo alto, amparado pelo alto, e quanto amparo nos chega. E nessa hora nós estamos amparados, porque nesse período é um período de provação, de provas realmente, e nós temos que suportá-las, e temos aonde recorrer a Jesus, porque Ele está ao nosso lado, Ele não desampara nunca. E quanto desamparo nos chega, quantos benfeitores espirituais trabalham incansavelmente para que possamos suportar a dor que hoje se instalou. Porque, de fato, cada prova que chega visa uma lição para a nossa alma. E toda lição tem como base o amor. E é incrível isso quando a gente fala essa prova e fala amor. Com toda essa provação que eu estou tendo, é amor. É prova de amor, gente. Prova de superação. É aí que nós vamos ver quem tem condições de seguir em frente. Porque Jesus, Ele sempre está dando a mão para nós. E nós é que não estamos esticando o nosso braço, né? Então, se a gente não estica o braço, Ele não pega a nossa mão. E o que é o braço? O braço é a nossa alma, é o nosso espírito buscando um algo mais, buscando a elevação, caminhando, seguindo em frente e entendendo que a vida segue, que nós somos imortais, somos criaturas divinas, nós somos criados por Deus, não podemos esquecer nunca disso, porque nós esquecemos que nós somos criaturas de Deus. E na verdade, Deus, Ele coloca essas provas, que para nós parece uma coisa absurdamente impossível de sair. E quando na verdade são pequenas provas. E a gente realmente demonstra toda a força que Ele nos dá. Mas precisamos
fortalecer a nossa fé. Porque a fé é que nos dá a força. Olha como tem uma ligação total. A fé é que nos dá a força de vencer e seguir em frente. Né? E nessa lição de amor aí, quanto se lembra do Cristo e dos seus ensinamentos? A maioria, infelizmente, só quando a dor se instala no peito. Mas Jesus não esquece de nós, jamais. E hoje repete as famosas frases: vinde a mim e eu vos aliviarei. Segue-me, eu sou a luz do mundo. Jesus está aqui. E com ele encontrará tudo o que sua alma sempre buscou. Demais, né? Jesus será a chama da esperança, que o livrará do abismo das sombras, em que seu íntimo se encontra. É Ele que vai tirar essas sombras. São nuvens passageiras, como a chuva. Nós estamos vendo cada tempo carregado que se forma em cima, que se cair tudo aquilo que tem aí em cima, inunda tudo. Mas tem uma espiritualidade também lá em cima, cuidando disso, viu, gente? Da chuva, do vento, do frio, do calor. Veja que o mundo espiritual, ele não nos deixa desamparados nem um minuto. Por pior que aconteça, eles estão sempre nos amparando. E nos dias atuais em que enfrenta a dor, será o grande médico a lhe sustentar no amor e fortificar seu ser. O médico Jesus, o médico dos homens. É um livro maravilhoso. Médico Jesus. Né? Esse livro maravilhoso. Quem puder, compre, leia, e olha, quanto ensinamento. Jesus mostrará que o desespero pode sim ser vencido, pois ele é o caminho para isso. Chegou a hora decisiva de começar a semeadura. Agora é a hora da semeadura. Pegando no arado e deixando para trás qualquer desculpismo. Não se preocupe, Jesus será o farol a iluminar a estrada. Essa luz não se apagará. Confia e segue rumo à sua redenção. Jesus lhe aguarda. Juntos irão caminhar, triunfar e chegar à sua ascensão espiritual. E aí, seguindo nessa caminhada com Jesus, nós estamos junto com Jesus, hein, gente? Ninguém larga da mão de Jesus. Caminhar com Jesus, olha só, aqui é bom, esse pedaço. Porque a gente pensa assim, bom, então tudo bem, agora estou com Jesus, hein? Eu faço oração, eu estou junto, estamos juntos, né? Como fala, né? Estamos juntos, tudo bem, estamos juntos sim. Mas acontece que tem mais uma coisinha, você vê como, ó, a evolução, ela nos traz uns acontecimentos que já são feitos de propósito. Não tem essas provas que as pessoas fazem em televisão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que achar, tem que não sei o quê. Então, a nossa caminhada é desse jeito também. Porque Jesus não nos assegura uma existência repleta de privilégios. Ele não tem privilégio com ninguém. Somos todos iguais. E distante de sofrimentos. Então, somos sempre repletos de privilégio. Não somos repletos de privilégio e estamos distantes de sofrimento. Não estamos distantes de sofrimentos. Quer dizer, os sofrimentos virão. Porque nós somos numa terra chamada um mundo de provas e expiações. Por isso, porque se lá atrás
nós tivéssemos se nós tivéssemos alcançado outros patamares, nós não teríamos mais esse sofrimento. Então, todo esse sofrimento é porque ainda nós fizemos coisas lá atrás que nós precisamos acertar aqui. E pela misericórdia de Deus, Ele dá quantas oportunidades nós precisarmos, infinitamente. Porque um dia nós vamos sair da prova, nós vamos sair daquele problema que nós não solucionamos ou que ocasionamos o problema, que é pior ainda, né? Então nós vamos ter que rever aquilo que fizemos de errado. E como escola da vida, vem as provas. As provas com o próximo, olha, aquela prova do próximo, ajudar o próximo. Porque fora da caridade foi dito que não haverá salvação. Meu Deus, precisamos fazer caridade, precisamos ser caridosos. E aí, falando um pouquinho sobre caridade, não é aquela caridade material que a gente coloca a mão no bolso, dá um troquinho, não é aquela caridade de uma cesta básica. Isso aí é uma caridade também, mas não é só isso, tá? Então não é assim, é uma caridade, mas não é só essa caridade. Sabe qual a caridade maior que nós podemos fazer para com o próximo? O ombro amigo. Ouvi-lo, abraçá-lo, tratá-lo como irmão, pois somos todos irmãos. E essa dificuldade tão grande que nós temos do relacionamento com aqueles que não estão no nosso círculo. É tão difícil, né? Você chegar num local, ter pessoas estranhas, de repente, nem estender a mão. Isso aí é falta de caridade, gente. Eu não conheço. Se apresente, conheçam. É assim que a gente se relaciona. Então, pequenos atos que fazem a diferença na nossa vida. Muitas são as lutas externas e principalmente conflitos íntimos para vencer o homem velho e fazer nascer um novo homem. Isso aqui é muito importante. Conflito íntimo. Nós temos tanto conflito íntimo, gente, né? Esse conflito que eu faço, não sei, será, sabe? A gente fica se conflitando, né? Que vai ser o amanhã. A gente não vive nem o hoje, quer saber o que vai ser o amanhã. Olha que coisa louca. Então, isso aí é conflito. A gente podia ser mais suave, né? Nós não podíamos ser mais suave. Viver uma vida mais suave, não é tranquila, suave. Como fazer o hoje? Então, amanhã eu tenho que não sei aonde, depois da manhã eu vou pegar lá, na sexta-feira, no sábado, no mês que vem. Tá. E hoje, o que você vai fazer? Não sei. Hoje eu não sei o que eu vou fazer, porque eu estou pensando no amanhã. Então, olha como a gente tem esses conflitos íntimos. Então, isso daí dá um desgaste tremendo em nós. Nós ficamos totalmente desgastados. Meu Deus! Pela estrada surgirão dúvidas, receios e inúmeros convites para que abandonemos a batalha. E nesses conflitos, a gente esquece de quem? Jesus. Nessa hora, sabe o que você fez? Você largou a mão de Jesus. Aí você já começou a andar, que nem a gente fala na gíria, barata tonta, não sabe para onde vai, para cá, para lá. Onde eu vou? Eu entro aonde? Eu faço o quê? E a mão de Jesus você largou dele. E ele estava te levando certinho para o caminho.
você já soltou, já se deixou levar, como diz o outro, né? E nessa de se deixar levar, você eleva, você vai para o buraco, né? Porque você não acha, né? Jesus não nos livrará de todas as dificuldades, mas nos concederá serenidade para atravessá-las. Ele não nos livra, porque as dificuldades foram criadas por nós mesmos. E aí vem o livre-arbítrio, conhecidíssimo na doutrina espírita. Liberdade de fazer ou não fazer, de dizer ou não dizer, de pensar ou não pensar, e tantas outras coisas. Temos total liberdade. E quando nós atingimos essa liberdade, geralmente a gente erra. Geralmente a gente peca. Aí quando você fala, nossa, peguei o caminho errado, né? Aquela bifurcação. Esquerda, direita, para a esquerda, não para a direita, porque você não tinha um propósito, você não conhecia o caminho. Mas quando você estava com Jesus, Ele estava te levando, te conduzindo. Estava indo tudo bem. De repente, desandou. Mas tem que retomar o caminho. Não trará apenas dias felizes ao nosso encontro, mas nos ofertará a paz de espírito diante dos dias difíceis. Olha Jesus de novo, olha que bondade, trazendo a paz de espírito de novo para nós, porque Ele é incansável, gente. Ele sabe que nós somos que nem criança torona, então não tem jeito, a gente vai fazendo, atropelando. Mas vem cá, meu irmão, volta aqui. E por que mãos Ele faz isso? Ele vem aqui na terra e... Não. Sabe quem são? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que vamos estender a mão para o nosso irmão. Esse é o nosso trabalho. E Ele confia em nós, sabe por quê? Nós somos os trabalhadores dele. Nós somos os trabalhadores da última hora, como foi dito, e nós estamos aqui a serviço dele. Então, de repente aparece um irmão, amigo, vamos lá no centro espírita. Você vai ouvir tanta coisa boa lá. Você vai tomar um passe espiritual. Você vai tomar uma água que foi fluidificada, botou energias positivas. Você vai sentar numa sala como essa, e os espíritos benfeitores, desde a hora em que nós adentramos aqui, eles já estão trabalhando conosco. Eles estão dando passe de cura, eles estão dando passe de alívio, eles estão dando passe de magnetização. Tudo o que precisamos estão dando. Mas além desse tratamento, tem o passe também. Então veja quanto tratamento nós temos aqui. E isso nós precisamos acreditar, viu gente? A gente tem que ter fé. Aí vem a palavra fé de novo. Nós temos que acreditar que é assim que funciona. Porque se nós estivermos num lugar onde já a gente não crê, a gente não acredita, nós não vamos receber nada, viu? Nós não vamos receber nada. Se você não acredita, como você vai poder receber? Né? Você precisa abrir seu coração, sua mente, para a gente acreditar. Crer que Deus está nos ajudando sempre, através de cada um de nós e da espiritualidade. E assim, cada prova suportada com fé, um novo aprendizado brilhará em nossa alma. Portanto, não desistamos. É preciso continuar a caminhada para que uma nova vida nasça. Uma vida com abundância,
Para isso, o amor deve germinar em nosso íntimo. O amor, esse amor tão falado, esse amor que foi o Cristo incumbido de implantar aqui na terra. Sem amor, nada se constrói, moralmente e espiritualmente. Claro que precisamos da matéria e buscar uma melhoria não é condenável. Nós estamos no mundo material, nós comemos, nós bebemos, nós temos medicamentos. Tudo isso temos que ter um lar, ter as coisas que necessitamos. Isso aí não é condenável. O problema consiste em viver apenas para o ter, em severo prejuízo do ser. Severo, hein? Severo prejuízo. Severo é uma coisa pesada, hein? Aquela severidade. E ele vem pedindo de novo para nós: brilhe a vossa luz. Quanta luz trazemos em nosso íntimo. Todavia, por escolhas errôneas, essa luz permanece ofuscada. Pelas nossas escolhas, nós deixamos a nossa luz ofuscada, coberta. Colocamos um cobertor daqueles cor preta, né, para não passar a luz, né, porque nós gostamos que não passe nada, né, mas fica bem fechadinho lá. Então passa um cobertor preto, que aqui não passa nada, né, e fica ali. Mas Jesus sabe que essa luz se encontra na alma de cada um e pronta para brilhar. Por isso é preciso abrir as portas da alma e possibilitar que Jesus se aproxime e toque no nosso coração. Mestre que irá nos acolher com sua misericórdia e iluminar nossos passos. Ide e pregai. Ele nos convida também, viu, gente? É um trabalho, como somos trabalhadores do Cristo, da gente pregar. Mas não é pregar em praça pública. Vamos conversar, aquele amigo, aquela pessoa necessitada. Porque o auxílio fraterno, ele pode ser feito fora da casa espírita. De repente você está num local e vê uma pessoa conversar com você, dê atenção. Não fala, estou com pressa, hoje eu não posso. Não. Atenção, seja atencioso. É um atendimento fraterno, e muito fraterno. Mestre que irá nos acolher com sua misericórdia e iluminar nossos passos. Jesus disse ontem e repete hoje: o amor precisa ser semeado. Precisamos semear amor. Jesus, o amor maior é a maior força transformadora do mundo. É a maior força transformadora do mundo. Só o amor pode nos libertar das teias do mal. Afinal, quanto mais o exemplificarmos, mais distantes nos colocaremos das trevas. Só o amor liberta-nos das trevas. Não tem outra coisa. Nós estamos chegando ao final, viu, gente? E Jesus estará do nosso lado, luz a irradiar uma nova vida em abundância. Assim pegue no leme e atravesse a tormenta. Pegue no leme e atravesse a tormenta. Porque do lado de lá da tormenta vai existir a calmaria. Nós precisamos passar pela tormenta. Jesus os guiará dizendo-lhe: segue-me. E não há mais tempo a perder. Nós não temos mais tempo, viu, gente, a perder. Eis a bendita hora de caminhar com Jesus. Obrigado, boa noite. Vencer a tempestade. Em quais momentos da sua vida
está preocupado e sentindo-se confuso com os acontecimentos, parece que as soluções estão cada vez mais distantes e o pensamento viaja nas ondas do pessimismo. Nas horas de turbulências, é preciso manter a serenidade espiritual, porque só assim será possível vencer a tempestade. Cada vez que se aflige diante de um obstáculo, está trazendo sérios prejuízos ao seu equilíbrio íntimo. Diante das adversidades, é preciso manter-se firme na caminhada, evitando assim o ataque das forças negativas. Não abandone a prece, nem se canse dela, focando apenas no muito a ser feito. Eis o grande engano. Ao abandonar a oração, abre a porta da alma para o cansaço, o desânimo e muitas vezes a irritação. Esteja atento, renove suas forças espirituais. E se no mundo lhe faltam apoio e compreensão, não entristeça seu coração. Jesus não desampara, sabe de suas necessidades e será sempre a sua sustentação. Com Jesus, cada dia é um recomeço. Mesmo entre inúmeras nuvens, a esperança existe. E é essa luz que guiará nossos passos a cada manhã. Confia, pense em Jesus e segue em frente. Jesus lhe acompanhará.